Olá, queridos alunos e alunas, professor Davi Robson aqui falando, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, ainda trabalhando a questão dos sinótipos, nós trabalharemos hoje Lucas, mas pensei em tratar com vocês hoje a respeito do emblema dos sinótipos. O emblema dos sinótipos, isso está na página 22 do seu material apostilado. Então hoje vamos tratar a respeito deste emblema que foi tratado pela igreja cristã, na verdade por São Jerônimo. Então cada evangelista recebeu um emblema. Então o que de fato acontecia nesse contexto? O que acontecia era que o ensino da igreja era muito mais visual do que na sua perspectiva falada, ensinada, por conteúdos. Então a igreja, até por conta aí do analfabetismo vigente no contexto medieval, a igreja ensinava muito mais por meio dos elementos visuais do que necessariamente por meio de palestras, sermões, ensinos formais. Então é nesse ambiente que São Jerônimo descreve cada evangelista a partir de um animal. Estes animais, é muito interessante, que esses animais são animais comuns no texto bíblico, no texto de Daniel, no texto apocalíptico, aparece lá alguns animais representados também, enquanto poderes, né? Enquanto forças da natureza também. E São Jerônimo é quem trata destes chamados emblemas dos sinótipos. Então, hoje, ao invés de falarmos sobre Lucas, eu quero tratar com vocês a respeito desses emblemas dos sinótipos e já entrando também nas peculiaridades dos 4 evangelhos. Como sempre lembro a vocês, a perspectiva também de que sejam 3 evangelhos, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, os sinótipos, e João, chamado 4º evangelho. Bem, então expliquei para vocês já a questão da iconoclastia, ou a ideia do ícone, né? De que a igreja ela ensinava pelo seu elemento visual. E aí entram os vitrais, as peças teatrais, todo aquele elemento materializado que a igreja católica abundava, né? Que tinha em abundância, os elementos cerimoniais, os rituais, a riqueza na teatralidade, inclusive na musicalidade dessa realidade medieval. Então, seguindo aqui o nosso material, nós temos Mateus como tendo aí o emblema o leão, Marcos como tendo o emblema o bezerro, Lucas como tendo o emblema o homem e João como tendo o emblema a águia voando. Então perceba aí, Lucas, rei, é o leão, o rei da tribo de Judá. Aqui nós temos um emblema da tribo de Judá, a bandeira, aquele leão, aquela cabeça, né, o rosto, a cara do leão. Marcos, o servo, que era o animal de carga, e o bezerro como o símbolo, o emblema desse sinótipo. Lucas, o homem. Cristo se fez, portanto, homem, para resgatar, né, para resgatar o homem. E João, a águia, Deus, a águia voando, a majestade de Deus. Então nós temos aqui os 4 emblemas de São Jerônimo que eram colocados nos vitrais das igrejas e que, se você for frequentar alguma igreja desse período, você vai perceber esses 4 animais, inclusive o homem, né, presente ali. Então temos Mateus como escrito aos judeus, Messias e Rei, Marcos escrito aos romanos, vimos na aula passada o Evangelho de Marcos, o homem perfeito, filho do homem, Lucas escrito aos gentios, portanto a influência de Lucas ela é paulina, ela vem de Paulo, e João escrito à igreja, a todo mundo. Então, a todo aquele que crê é aquele que se torna filho de Deus.
Então, nós temos aí os 4 vitrais, cada um deles atribui ao Evangelho um símbolo, e aí temos Marcos, um homem. O Evangelho é o mais simples, olha que interessante, e o mais direto. Vimos que Marcos é o Evangelho que trata das ações de Cristo. Marcos era discípulo de Pedro, sobrinho de Barnabé, que foi muito importante posteriormente, mas o Evangelho muito importante para Paulo posteriormente, mas o Evangelho de Marcos ele tem a supervisão de Pedro. Ele é realista e é o que nós temos com relação à proximidade, ao mais próximo da vida de Cristo. Mateus é o leão. Jesus era um judeu que escrevia que veio para os judeus. Mateus escreveu para os judeus. João é a águia, pode voar mais alto do que qualquer outra ave. De todas as criaturas é a águia que pode olhar para frente, é a águia que pode olhar para o sol. São Jerônimo escreveu ou colocou a águia como o símbolo de Jesus, porque a águia é a única que pode olhar diretamente para o sol, segundo aí as pesquisas, segundo os dados. Então, João é um evangelho teológico, seu pensamento remonta mais alto teologicamente do que qualquer um dos outros evangelistas. Portanto, João tem uma teologia muito apurada, muito alta, por isso também São Jerônimo coloca a representação da águia. É o evangelho no qual o filósofo pode entrar, pode colocar temas para a atualidade, temas para a eternidade. João, portanto, tem uma tendência a ter grandes questões teológicas. Ainda que ele seja muito simples, ele também tem grandes questões teológicas ali, principalmente contra o gnosticismo, a ideia de que Jesus não veio em carne e de que a carne é má em si mesma. E finalmente Lucas, que veríamos hoje, é o único autor que não é um judeu, ele é um médico gentil que escreve o seu livro para alguém excelentíssimo, como ele mesmo chama no seu prólogo. O símbolo de Lucas, o vitral de Lucas, é o bezerro. É um animal que era usado para o sacrifício, e Lucas viu em Jesus o sacrifício por toda a humanidade. Jesus morre para gentios, pecadores, judeus, ele morre para todos, ele é o salvador do mundo. Então temos aí a ideia do bezerro, características do evangelho de Lucas, né? E também um animal de carne. Então Jesus paga por todos, Jesus leva em si mesmo o sacrifício para salvar a todos. Então temos aqui, segundo São Jerônimo, os pais da igreja, esses 4 símbolos, esses 4 vitrais, chamados de emblemas dos sinóticos. Os pais da igreja trabalharam desta forma, com esses emblemas, mas é São Jerônimo quem organiza estas imagens. Lembro a vocês que a igreja cristã sempre representou os seus valores por meio de imagens, isso no período medieval. Então, sempre havia a representação da Bíblia por meio de imagens, uma vez que estes personagens da Bíblia, estes textos bíblicos não eram largamente lidos, as pessoas não tinham acesso à escritura, porque não sabiam ler, não tinham acesso à leitura, e por ser também a Bíblia um livro, na mente da igreja, um livro também perigoso, é um livro revolucionário. E aí nós temos então esta ideia de que a arte ela deveria retratar o conteúdo da Bíblia para que as pessoas pudessem então conhecer. Assim, nesse período, as pessoas conheciam os 4 evangelhos pelos seus símbolos. Mateus, o leão. Marcos, o homem. Lucas, o bezerro. E João, a águia. Na próxima aula entraremos então já no conteúdo do Evangelho de Lucas. Leiam seu material, leiam o material adicional. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.